Boa noite. Hoje, dia 5 de novembro de 2024, né? E eu, assim, muito feliz com a oportunidade de trazer uma proposta nova. Só um momento. Então, nós estamos aqui hoje, boa noite, para falar do tarô, tá? E eu tenho várias coisas para dizer para vocês. Então, a primeira delas é que, muito provavelmente, um pessoal assim mais inculto certamente vai me criticar, dizendo que são conhecimentos inferiores, perto dos autores que a gente gosta, que é o Tolle e o Goldsmith, sendo que eu é que traduzi o Goldsmith mais de 20 livros. E eles estão errados. Eles simplesmente estão errados. E eu vou dizer por quê. Porque, por exemplo, o Joel Goldsmith era maçom entusiasta. O Dr. Edward Bach era maçom entusiasta. Todos eles conheciam o fundo místico esotérico da época, né? Que era o misticismo Rosa Cruz. Né? Todos eles conheciam isso. É verdade que eles deram um passo adiante muito importante. Por quê? Porque nessa época, na virada do século XIX, os anos, né, 1800, até no século XX, até a década de 70, mais ou menos, toda essa área, todo esse misticismo esotérico ocidental era muito mistificador. E esses autores foram mais adiante e começaram a desmistificar um pouco a coisa toda. Por que, que era mistificador? Porque as pessoas pregavam a ideia, entendeu, de que magia era uma espécie de poder. Então as pessoas queriam ter um poder para manipular a realidade. Com boas intenções ou más intenções, não importa, mas elas queriam poder. E esses autores começaram a mostrar que poder é Deus, e que a única finalidade que justifica todo esse conhecimento é o despertar da consciência, é a iluminação, é a realização da consciência. O maçom sabe do eu sou? Sinceramente, eu não sei responder, eu não sei o que eles fazem. Agora, eu conheço maçons que conhecem profundamente a questão do eu sou. Mas eu respondo assim individualmente pela pessoa, porque o movimento em si realmente eu não conheço. Tá? Então, voltando ao assunto, o misticismo da época acreditava muito em poderes. Esses poderes mais tarde eu vim a chamar de mentalismo. Nós vamos explicar isso logo, logo, porque a primeira carta que nós vamos estudar é o mago, então eu vou falar exatamente. Mas esse misticismo, então, esses autores mais esclarecidos, o Goldsmith, foram adiante disso, falar, olha, isso é tão ilusão quanto a ilusão que você está tá vivendo. E por que isso acontecia? Em parte, é minha opinião, em parte por causa de autores famosos, como, por exemplo, Eliphas Levi, tá? Do Tratado e Dogma de Alta Magia. Eliphas Levi, na minha opinião, era um grandíssimo charlatão. Tá? Ele tem um livro, eu não lembro o nome do livro, que ele dá um curso de magia para um nobre, que é uma vergonha. É uma vergonha. O nobre começa a reclamar que ele não está ensinando nada, e a gente começa a perceber que ele só está tirando dinheiro. Né? Então, muita empáfia, muita arrogância e pouco resultado. E as pessoas na época acreditavam. Tá? Acreditavam. Existe um poder mental? Existe. Nossa realidade ilusória não é projeção mental? Então, mais projeção mental pode afetar a projeção mental? Claro que pode. Porém, o resultado vai ser ilusório. Tão ilusório quanto a ilusão. Quer dizer, ilusão em cima de ilusão. Tudo bem? Então, nós vamos sair dessa ilusão da magia e nós vamos ficar no discurso da realização da consciência, do despertar da consciência. É disso que trata o tarot? Sim. Sim.
É disso que tratam os símbolos, é disso que tratam os arquétipos do tarô. É disso. Todo ensino espiritual gira em torno da realização da consciência. Eu sou, como disse Siddhartha. Não tem outro ensino espiritual. E havia uma tradição para dizer isso? Havia. Então, eu não vou seguir o texto, eu vou falar livremente dessa tradição. Em primeiro lugar, essa tradição mística é resumida no tarô, mas é uma tradição. Essa tradição existiu? Eu acredito que sim. Que tradição é essa? Não conhecemos. Pode vir de Atlântida, etc. Pode. Mas o que é que eu sei? Há uma continuidade entre egípcio, judaico e cristão. A continuidade egípcio, judaica cristã. Tá? Por quê? Porque o Egito tinha lá seu conhecimento. Todo mundo sabe. Num determinado momento, Moisés era príncipe da corte. O conhecimento do Egito era reservado para sacerdotes e nobres. Portanto, Moisés não era qualquer um. Moisés saiu do Egito com conhecimento. Diz a lenda que ele saiu com o tarô, justamente. Tá? Mais tarde, dentro do judaísmo, Jesus é o quê? Judeu. Então, o cristianismo é, na verdade, uma dissidência judaica. Então, há uma continuidade entre Egito, o povo judeu e o povo cristão. Então, o tarô, como a gente conhece hoje, tem fortíssima influência de todas as três correntes. Aí as pessoas vão dizer assim: ah, imagina, tarô, cristianismo. Como não? Quando a gente estudar a 20ª carta, que chama Julgamento, há um anjo com a bandeira da ressurreição. Como que não é cristão? Como que não é cristão? Um simbolismo cristão fortíssimo. Mas eu vou explicar como que apareceu. Tá? Então a lenda diz que... É lenda, não podemos saber. É mítico. Diz que o conhecimento do Egito ia entrar em decadência e os sábios então resolveram perpetuar o conhecimento de uma maneira que ele não se perdesse. Como? No vício, no jogo. Tá? E aí, teoricamente, então esse conhecimento teria saído do Egito, que entrou em decadência, com Moisés. Moisés recebeu uma iluminação renovada no Monte Horeb, no Monte Sinai, que é também o seu lado oculto, é a Kabbalah, que influenciou muito também essa tradição, resumida no tarô. Tá? Muito bem. Depois, mais tarde, esse conhecimento meio que se perdeu. Então, durante a Idade Média, ficaram circulando assim uns fragmentos de tarô meio perdidos, sempre incompletos. E a primeira versão completa que a gente conhece é o tarô de Marselha. O tarô de Marselha é de 1600, logo depois do Renascimento, começo da Era do Barroca. Então, recente. Aí começou a aparecer um tarô completo, que deve ter existido desde sempre, né? De onde que veio? Mas começou a circular o tarô de Marselha, que foi divulgado pelo mundo pelos boêmios. Boêmios eram ciganos. Aí começou a se espalhar, tá? Mas esse pessoal esotérico, da Rosa Cruz, dos maçons, começaram a dizer assim: olha, não se iluda não. Nós temos essa lenda que veio do Egito, do Moisés, da Kabbalah e etc., o tarô de Marselha, mas não se iluda não. A tradição egípcia, esotérica, sempre existiu, eles vão dizer. Sempre existiu. Aí a gente vai falar assim, nossa, mas será que sobreviveu uma tradição mesmo, através dos séculos, desde o Egito? Será? Bem, eu acredito que sim. Por quê? Porque se vocês forem ler um livro muito maravilhoso, chama O Asno de Ouro, de Apuleio de Madaura. Esse Apuleio, ele viveu em Roma no século II depois de Cristo.
E ele conta em aventuras, parece as Mil e Uma Noites, é muito, muito maravilhoso. Mas no fim do livro, ele conta que ele participou de ritos dos mistérios de Ísis e dos mistérios de Osíris. Que então, a tentação de eu contar a história do livro aqui, mas não dá, hoje é um dia de apresentação. Ele participou desses ritos que estavam muito vivos em Roma, no século II depois de Cristo. Os relatos dele são verídicos. Ele participou. Ele disse que ele não pode relatar as experiências dele, mas que ele participou dos mistérios. Século II depois de Cristo. Foi ontem. Ao mesmo tempo, no século II depois de Cristo também, enquanto em Roma tinha os cultos de Ísis e de Osíris, na Grécia, a Grécia fervia com o neoplatonismo. E o neoplatonismo também é cheio de textos egípcios. Então, estava tudo muito vivo até ontem. E aí, muitos desses textos que a gente ouve falar assim, a Tábua da Esmeralda, o Hermes Trismegisto, tudo isso foi escrito pelos neoplatônicos, século II depois de Cristo, é recente. Porém, eles falam de uma tradição antiga. E acredito que a tradição existia. Tá? Então, esse é o contexto místico. Agora, conforme a coisa vai andando, vai sofrendo muita influência, né, do judaísmo e do cristianismo. Então, como a gente conhece hoje, sim, vou fazer a história do asno de ouro, tá? Porque o asno de ouro, Apuleio se transforma num asno. E para quebrar o feitiço ele tem que comer rosas. E, bem, aí eu conto depois. Vale a pena porque é uma história inacreditável. Tá? Eu vou fazer sim. E então então é uma tradição que existe, tá? Que existe e começa a aparecer. Então foi preservada. Muito bem. Então vamos lá. Hoje eu vou apresentar alguns fundamentos filosóficos, mas eu não quero cansar vocês, porque essa parte é um pouco chata. Então, no decorrer das cartas, eu vou voltar ao assunto dos fundamentos filosóficos com calma. Hoje é só uma pincelada para vocês verem como é estruturado, mas não se preocupem, né, em assimilar tudo. Se preocupem mais em ver como curiosidade, tá? Porque depois nós vamos estudar em detalhes. Bom, muito bem. Então, nós temos esses símbolos das cartas. Eu vou continuar falando informalmente. Nós temos esses símbolos das cartas, uma síntese de conhecimento. E qual é o problema, então, que começou a aparecer na era moderna? As pessoas olharam os símbolos da tradição e começaram a inventar coisa. Começaram a ver coisa na carta que não tinha. Começaram a desenhar nas cartas coisa que não tinha. E aí virou qualquer coisa. Então, por exemplo, quem gosta do assunto, por exemplo, tem o tarô de Crowley, que eu acho um horror, totalmente deturpado, e vários outros. Né? Então eu procuro me manter mais firme a uma certa tradição. Tá? Então eu vou dar um exemplo. Até a década de 70, as pessoas acreditavam, seguia, tem até do Osho, que é um outro horror deturpado também. As pessoas seguiam, então, uma certa tradição e estava tudo bem. Lá pelos anos 80, começou uma história de dizer que o tarô era uma jornada de conhecimento que era feita pelo louco, uma carta sem número. E que o louco, então, tinha que fazer a jornada dos arcanos, das cartas, para atingir a realização da consciência. Era uma coisa um pouco absurda, porque primeiro que o louco é louco, né? E segundo,
que ele teria que fazer a jornada dele, começando pelas cartas, as primeiras, 1, 2, 3, 4, 5, que são mais metafísicas e mais abstratas, muito mais difíceis, para depois lá no fim chegar em cartas morais. Não faz sentido. Tá? Então, é uma linha, é uma tradição que eu não sigo. Essa história de dizer que o tarô é uma jornada do louco, para mim não serve. Depois, teve um dia aqui em Salvador que eu fui numa palestra numa livraria e aí a palestrante tirou uma carta para o ano. Aí ela tirou a carta do louco. Para mim seria uma advertência. Olha, a ilusão este ano está pegando forte. Mantenha-se conectado. Seria isso. Ela começa a dizer assim: ah, o louco está trazendo a mensagem que nós temos que ter mais alegria na vida. Eu falei: nossa, que barbaridade, meu Deus do céu. Tudo bem? Então, as pessoas, o grande problema do tarô é que as pessoas veem coisas que não está lá. Então, eu vou dar um exemplo agora. Vou dar um exemplo prático. Olha aqui. Não vamos estudar esta carta agora. Agora eu vou dar só uma pincelada, depois nós vamos detalhar. Mas primeiro, cada carta corresponde a uma letra, que é um poder criativo do universo. Então não é um arcano sem número, na verdade. Tá? Segundo, qual é a minha instrução? Olhe na carta o que a carta está mostrando, não invente. Então o que é que nós estamos vendo? Primeiro, o louco está caminhando para o desfiladeiro, para o penhasco. Ele é tão louco que ele não está nem olhando para frente. Repare. Ele é tão inconsciente, tão insensato, que o cachorro tem muito mais consciência do que ele e está puxando ele para ele não cair no penhasco. Aqui está dizendo ruptura das comunicações divinas, senso de separação de Deus, que nós já estudamos tanto, cegueira moral, a matéria, quer dizer, a vida no mundo de ilusão. Então, o louco, a figura está mostrando que o louco não sabe para onde está indo. Até o cachorro sabe mais que ele. Tudo bem? Aí as pessoas dizem, não, o louco vai fazer a jornada, a iluminação, o louco tem que trazer mais alegria para a vida. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O louco é uma advertência contra o senso de separação de Deus e da vida jogada fora. Tá? Ela é uma advertência, não está dizendo que você está louco, mas ele está dizendo, olha, tome cuidado com a ilusão, não deixa a ilusão dominar, que os apelos do mundo são muito fortes. É o que a gente estuda. Tudo bem? Então, esse é um exemplo. Veja na carta o que está na carta, não inventa. Não inventa historinha. Senão, a gente vai se afastar do conhecimento. Tá? Bom, origens. Do alto destas pirâmides, 40 séculos vos contemplam, disse o Napoleão Bonaparte. Tá? E, pois é, Marcelo está dizendo que falam coisas diferentes sobre a carta do louco, mas eu volto a insistir. Não sou eu que estou falando. O que é que a figura mostra? Esse é o ponto. Tá? Tudo bem? Outra citação que eu falei da origem egípcio-judaico-cristã. Olha o que diz a Bíblia em Reis. Deus concedeu a Salomão sabedoria e prudência extraordinárias e uma mente aberta como as praias à beira-mar. A sabedoria de Salomão era maior que a de todos os sábios do Oriente e do Egito. Isso para vocês verem como o conhecimento do Egito era famoso. Tá? Tudo bem? Aí eu digo, né, de Moisés, tudo isso que eu já contei. Bom, disse também que a escola de mistérios também estava bem viva em Roma, na Grécia, e século II depois de Cristo. Foi ontem isso. Bom, agora eu vou dizer o seguinte, então. Não decorem, porque nós vamos estudar em detalhe. Os chamados arcanos maiores são 22. Por quê? Porque são 22 letras. E as 22 letras do judaísmo, da língua hebraica, são absolutamente sagradas. São poderes cósmicos.
Tá? E aqueles naipezinhos, os arcanos maiores, numerados de 1 a 10, são as 10 sefirot, a árvore da vida, da Cabala. Né? E os 4 naipes? As 4 letras do nome de Deus. Javé, que não se pronuncia. Tá? Então, ele é todo construído em função desses elementos. Então, por exemplo, essa figura aqui do lado, olha as letras hebraicas. Não há uma ordem. Tudo bem, nós temos uma ordem numérica dos arcanos, mas são letras. As letras se intercombinam para formar palavras, para formar poderes. Né? Então não quer dizer que você vai fazer uma jornada pelo tarô, começando pela carta número 1, número 2, número 3, número 4. Não, você vai viver elas se intercombinando, que é o que se chama gematria na mística judaica. Tá? Cada letra é um poder. E a letra do louco, inclusive, é o Shin, que é o Espírito Santo. A 21ª letra. Tá? Então, para começo de conversa, os arcanos maiores estão relacionados, então, com as letras. Né? As letras vão formar palavras, as palavras criam seres. Lembram que a Bíblia fala muito do nome, de Adão dar nome aos animais, que nome era identidade? São as letras que formam isso. Tá? Bom, muito bem. Então, esses são os arcanos maiores. Os 4 naipes vêm do nome sagrado, que não se pronuncia. Seria Javé, mas não se pronuncia. E vejam aqui. Olha, são cartas do tarô de Marselha. Paus é fogo, bastão, né? Taças, copas é água, espada é ar e terra, moedas. São 4 elementos. Mas não são 4 elementos físicos, são 4 elementos, forças cósmicas, que vão organizar o universo fenomênico e vão se manifestar como os elementos que nós conhecemos. Mas são forças cósmicas. Né? Então, o fogo vai pegar as grandes realizações, a água, a emoção e a devoção, o ar, os desafios, e a terra, a vida prática. A árvore da vida, essa aqui, vai dentro de cada naipe de 1 a 10. Mas cada naipe, como a gente viu aqui, tem também 4 personagens: o rei, a rainha, o cavaleiro e o pajem. No baralho comum, perdeu-se uma das pessoas, perdeu-se, na verdade, o pajem. Mas aí o cavaleiro tomou o lugar do pajem e foi chamado de valete. Valete é pajem. Então houve uma confusão. Então o baralho comum de jogo, ele perdeu uma das pessoas. Bom, muito bem. Então, essa é só uma visão assim por alto para vocês saberem que o tarot está todo estruturado em cima da língua hebraica e da Kabbalah, né, de 1 a 10. E agora eu vou ler rapidamente uma pergunta que surgiu esta semana. Uma pessoa justamente querendo me desacreditar porque o Goldsmith não cuida disso, me perguntou assim: podemos ou não jogar tarô? Vi sua aula hoje e fiquei na dúvida. Foi uma pergunta maldosa. Minha resposta: não se trata de poder ou não, mas como se faz isso? Qual a intenção? Qual o nível de consciência? Qual o nível de receptividade e entendimento do consulente? Paulo apóstolo diz: tudo posso, mas nem tudo me convém. Nunca eu fui contra leitura de tarô, passes, benzimentos, operações espirituais. Vocês sabem muito bem disso. Certos aspectos exteriores da fé são, como diz Masaharu Taniguchi,
expedientes de salvação. Buscam alcançar a compreensão daqueles que ainda não podem se elevar um pouco mais acima do mundo dos fenômenos. Então, eu mesmo, eu sei que a doença é ilusão, mas eu não tenho um nível de iluminação para dissolver a ilusão. Então Deus me manda um expediente de salvação como uma operação espiritual? Isso é provisão divina, eu aceito. Bom, prossigo. Portanto, nessas práticas, o que importa é o nível interior de elevação da consciência do praticante, e não tanto o que o consulente vê exteriormente. Sou contra previsões de um futuro que não existe. Não foi construído ainda. Sou a favor de orientação espiritual como terapia de apoio e o que o Espiritismo chama de doutrinação. A oportunidade de pregar a boa palavra para que a pessoa volte-se para Deus. E isso é tudo. Há algo mais do que isso? Então, tudo é para que a pessoa volte-se para Deus. E isso é tudo. Qualquer expediente será válido, se a finalidade for essa, a pessoa voltar-se para Deus. E isso é tudo. A pessoa não deve ter gostado muito da minha resposta. Eu disse que dependia do nível de consciência de cada um. Bom, muito bem. Então, aí, eu coloquei aqui na apostila de introdução um texto do Masaharu Taniguchi, mas que a gente estudou esse mês, tá? E como nós estamos aqui em família, eu não estou tendo visitas, eu vou abrir mão desse texto, porque a gente já estudou ele muito recentemente. E aí, vou entrar no curso propriamente dito, com a carta 1, e nós vamos demorar um pouquinho nessa carta. Só um momento que eu tenho que achar ela aqui. Peraí, é rápido. Aqui. Pronto. Já estou retornando. Peraí. Ah, Rubens quer falar. Peraí, deixa eu só ajeitar aqui. Pode falar, Rubens. Antes de você iniciar o curso, já estou interrompendo. Bom, eu sou completamente leigo em tarô, não sei absolutamente nada. Mas o que eu sei, o pouco que eu sei, é que é uma coisa que mexe com o inconsciente, com os Então, arquétipos, tanto isso que era estudado por Jung e tudo mais. isso. Então, isso por si só já é uma coisa importante. Isso. E totalmente, você está totalmente coberto de razão. Ele é todo estruturado em símbolos. E os símbolos vão aonde? Eles aparecem aonde? Aonde a razão não pode alcançar. Então eles estão falando da vida espiritual. Eles também são totalmente estruturados em termos de arquétipos, que são comportamentos gravados no mais fundo do psiquismo da humanidade, né? O herói, a bruxa e assim por diante. Modelos que são muito importantes para o nosso comportamento. O Jung dizia que toda pessoa deve crescer lendo contos de fada, porque se ela não tem esses padrões, ela não cresce um adulto saudável. Então, o nosso psiquismo é extremamente rico e a visão é realmente junguiana. O grande problema é que depois da década de 70, com essa história da jornada do louco, essas bobagens, também pegaram Jung e diluíram e transformaram numa conversa boba de arquétipo, né? Mas não tem nada a ver. O que tem a ver é o que o Rubens está falando. É realmente a gente entrar um pouco mais fundo no psiquismo humano. E o psiquismo humano, segundo Jung, busca o quê? A realização do self, que é o despertar da consciência, que é a iluminação. Então, é totalmente coerente, totalmente apropriado. Não é à toa que o Goldsmith era entusiasta, maçom, o Dr. Bach também, e assim por diante. Tá? Tudo bem? Então, realmente vale a pena mesmo. Então, agora, eu vou apresentar para vocês a primeira carta. E antigamente eu passava meio rápido e os textos complementares deixava a pessoa ler em casa, ninguém lia.
E hoje eu estou querendo trazer esses textos porque vêm de outras culturas, outras mitologias, trazendo perspectivas diferentes sobre o mesmo assunto. E são muito importantes, tá? Então, vamos começar aqui. Deixa eu compartilhar a primeira carta. Eu estou contente porque na primeira aula eu queria colocar pelo menos um pouco da primeira carta, tá? Porque eu acho essa coisa de fundamentos filosóficos meio chata e ela vai aparecer naturalmente na hora certa. Só um momento que não quis entrar, então nós vamos chamar ele de novo aqui, peraí. Tarô 01. Portanto, nós vamos levar um tempinho ainda nessa primeira apostila. Agora deve compartilhar. Pronto. Aí. Então, primeiro arquétipo é o mago. Tá? Carta número 1 é o mago. Curiosamente, eu coloquei aí uma frase justamente do Eliphas Levi, de quem eu não gosto. Né? Eu acho ele meio charlatão. Mas a frase é apropriada. O mago é o soberano pontífice da natureza. O feiticeiro não passa de um profanador. Quer dizer, ele não está alinhado com Deus. E eu vou dizer por que ele não está alinhado com Deus. Só mais um momento aqui, um pequeno ajuste também. Por aqui. Aqui, pronto. Então tá. Muito bem. Segundo meu procedimento padrão, vamos examinar o que diz a figura. Tá? Sem viajar, sem acrescentar o que não está aí. Então, em primeiro lugar, o que é que nós vemos? Um jovem. Tá? Não é um homem maduro, é um jovem. Ele está de pé. Isso é significativo também. Muito bem, ele tem um braço elevado e um braço abaixado. Ele tem em cima da cabeça dele o símbolo do infinito. Isso é importantíssimo. Isso quer dizer que ele, enquanto mago, entre aspas, ele deve ter uma expressão da consciência divina, da consciência infinita. Se ele não fizer isso, então é que nem está dizendo Eliphas Levi aqui. Ele não passa de um profanador, de um iludido. Tá? Que mais? Ele segura na mão um bastão mágico. Mas, na verdade, o que está aí são os 4 elementos. O bastão na mão dele, a taça, a espada na outra mão e as moedas, os pentáculos. Então, ele manipula os 4 elementos. Ou seja, que são os 4 elementos? O mundo fenomênico. Muito bem. Então, o que nós vemos? Primeiro, o mago, é próprio do mago um certo entusiasmo da juventude, de começar as coisas. É o poder criativo. Portanto, o poder criativo aparece na forma de juventude. De pé significa um poder ativo. Então, ele indica ação. O mago é aquele que faz. Mas o grande problema é o símbolo do infinito da cabeça dele. Por quê? Aí eu vou explicar. Gente, magia. Magia existe? Existe. Eu poderia chamar de mentalismo. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Nós estudamos até cansar, tá? Com Taniguchi principalmente, que a realidade, entre aspas, que a gente vive é projeção mental. Vocês lembram disso, né? A gente falou de umbral, de espírito que sente dor em perna, que não tem mais. Vocês lembram disso? É projeção mental, não é projeção mental? O Taniguchi disse também que a gente deve alinhar a mente com Deus para não ficar projetando bobagem o tempo todo. Não é verdade? Então, se isso que a gente chama de realidade é projeção mental, através de mais projeção mental, eu posso plasmar e modificar a realidade que é projeção mental? Posso. Não era ilusória? Era. Não era uma projeção mental? Era. Então eu posso projetar mentalmente? Posso. Qual é o problema?
O problema é que será mais ilusão. Será ilusão em cima de ilusão. Então, isso que é chamado de poder mágico é pura ilusão. Por quê? Tem resultados impermanentes. Tudo bem? Então, é possível uma cura mental? É, mas é impermanente. É possível uma mentalização, né, dessas, o meu carro do ano, o carro está na minha porta, o carro está na porta. Pode até dar certo, mas é impermanente, é ilusório, é mundo fenomênico. Na verdade, não mudou nada. Então, que vantagem tem de você projetar uma ilusão em cima de uma ilusão? É mais ilusão. Tudo bem? Então, essa é a advertência da carta. Magia, na verdade, não é poder. É ilusão, é mais ilusão. Então, por que nós estamos estudando isso? Porque o poder criativo tem que estar a serviço da consciência divina. Por isso que tem o símbolo do infinito ali. Tá? Então, essa carta entendida num sentido superior, o mago deveria ser simplesmente, como diz o Goldsmith, uma janela para que Deus se manifeste no mundo. Tá? E então, aí sim, e isso depois foi chamado de teurgia, magia divina, porque na verdade quem quer é Deus. Então faça-se a tua vontade, não a minha. Então, o grande problema da magia, no século XIX, até a década de 60, 70, é que as pessoas se achavam com poder. Né? Que poder ilusório, que poder coisa nenhuma. Tá? Agora, há um poder criativo, há uma possibilidade de plasmar realmente sobre uma realidade que é ilusória. Mas, se você não tiver com a mente alinhada com Deus, é ilusão em cima de ilusão. Não adianta nada. Então, há também uma advertência, que é o jovem mago. Ele não é uma pessoa madura. Ele precisa tomar cuidado, né, para não ser seduzido pelo entusiasmo, né, do efeito fácil. Então, é isso que a gente vê na figura antes de qualquer coisa. Agora eu vou ler um pouquinho. A verdadeira magia nunca se deu em prol de interesses egoístas e materiais. E mesmo as pessoas mais preparadas perdem-se no caminho pela ambição, pela vaidade, pela mentira. É preciso cautela. Além dos títulos pomposos, que geralmente corroboram a vaidade, é pelo hábito da mentira que detectamos os mal-intencionados. E quase sempre a ambição anda junto com a mentira. Por que eu estou falando isso? Eu vou extrapolar um pouco. Papis, eu nem sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas acho que sim. Papis, eu gosto dele. Eu acho ele mais sincero. Ele também era tirado a mago, depois fundou a Ordem Martinista, só que depois ele conheceu Filipe de Lyon, que simplesmente fazia curas. E dizia que as ordens iniciáticas não serviam para nada. E o Papis ficou meio abalado. Né? Por isso que eu acho ele mais honesto. E Papis dizia assim: olha, o que nós chamamos de magia negra, que hoje tem essa história de negros não tem nada a ver com pessoas negras. Tinha a ver com necromancia. Tá? Então o Papis dizia assim: magia negra é qualquer magia em proveito próprio. Egoísmo. Totalmente ilusório, claro. Né? Ele dizia: qualquer magia em proveito próprio é magia negra. E alta magia é fundamentalmente magia para o outro. É a caridade e a cura. Bonito, né? Então é isso que significa a consciência divina sob a cabeça do mago. Tudo bem? Então, vamos lá.
Agora, resta saber se o mago vai ter a maturidade para entender isso. É o desafio para ele. Ele é um jovem, né? Entusiasmado. Tudo bem? Então vamos lá. O desenvolvimento espiritual dá-se, em geral, por duas vias. Uma de ascensão e outra de manifestação. Olha que interessante. Subir é o caminho do místico, através de preces, meditações, contemplações, estado de êxtase cada vez mais profundos. O caminho do mago é a vida de descida das energias divinas para a natureza, o que quer dizer que o mago verdadeiro colabora com a manifestação divina e com a natureza, mas como janela, né? E não como poder, como eles acreditam. Ele colabora, ele deixa que Deus opere, e em vez de operar contra a natureza, ele deixa que Deus opere. Bom, muito bem. Então o que eu estou dizendo? Uma via de subida e uma via de descida? Vamos voltar à figura. Olha lá os braços. Um braço aponta para cima. É a via mística, né? De oração, de contemplação, de subir a Deus. É uma metáfora. O outro braço é a via de manifestação. Deus se manifestando. Por exemplo, provisão divina. Tudo bem? Então está aí o simbolismo dos braços. Esse simbolismo dos braços, vou adiantar, vai aparecer nesse símbolo muito famoso, que é o Baphomet, que foi interpretado assim como o demônio, mas não é. Mas não é. Foi feito para assustar os incautos mesmo, tá? Mas na verdade não é, porque a gente olha o pentagrama na testa dele e não está invertido. Foi feito para assustar os curiosos, só isso, tá? Agora, se vocês repararem bem nos braços, olha como são braços iguais ao do mago, um para cima, um para baixo. O de cima está escrito solve. Solve a matéria, espiritualiza, medita, contempla, ora. O que aponta para baixo está escrito coagula, cristaliza, manifesta. Não é interessante? Né? É bem interessante isso, né? Então as duas vias estão aqui neste símbolo muito famoso, que é o Baphomet, e solve e coagula. Então solve é uma palavra alquímica que tem esse sentido de espiritualizar a matéria, da gente se elevar a Deus. E coagula significa Deus se manifestando no mundo visível, tá? Então eu estava dizendo, subir é o caminho do místico, preces, medificações e tudo mais. E o coagula é o caminho do mago. O mago acha que ele cristaliza, mas na verdade não, ele tem que deixar que Deus se manifeste. Tá? Tudo bem? Então, se o mago jovem, na sua arrogância, ele quiser subverter o fluxo da natureza, ele está correndo um sério risco, porque muita gente enlouquece, entra em ruína, cai. Basta ver esses falsos mestres e falsos gurus, como eles caem, né? Às vezes eles até são boas pessoas, mas eles não conseguem resistir, né, à tentação. E essa corrupção moral, então, é do praticante, não da magia em si. A gente pode até ser condescendente e dizer que o mago, no caso, ele é jovem, ele é inexperiente, ele pode cair na tentação. Tá? Então, eu prossigo aqui. Para a prática da magia, é necessário uma séria meditação moral sobre as consequências da ação. O tarô, ele preza muito princípios morais. Espera aí que eu só vou terminar esse parágrafo. Pela ação correta, no mesmo diapasão da própria divindade, alinhamento, né, correção, retidão, tudo é harmonia. Porque nós estamos a serviço de Deus. Mas para ação distorcida, vale a lei do retorno, karma, presentes em muitas das culturas antigas,
por sermos todos conectados, pelo mundo ser redondo. Quer dizer, se você falhar nisso, você está entrando na lei do karma. E está entrando de sola na lei do karma. Tá bom? Pode falar, Rubens. Como eu disse, eu sou leigo nisso tudo, mas o mago poderia ser um bodhisattva, que você fala que é aquele que volta à Terra, por exemplo, mas sem a experiência ou sem o grau de um bodhisattva. Deveria ser. Não necessariamente. É o que está sendo proposto para ele. Agora vamos ver se ele vai alcançar a maturidade para isso. Ele está sentindo que ele pode. Tá? Ele está sentindo que tem alguma coisa que ele pode. Mas será que ele vai mostrar maturidade para isso? Tá? Então é um dilema também. Tá? É um dilema também. E não se preocupe não que você vai entender o tarô todo inteirinho. Porque é por aí. Tá? É por aí. Não tem segredo não. Tá? Você vai... A interpretação é essa. É isso mesmo, que é por aí mesmo que tem que ir. Deixa eu só dizer aqui o que o Marcelo disse. Tem um menino que era bem famoso na internet, se aventurou na magia, acabou em suicídio. Lamentável. Lamentável, triste. Ele não aguentou. Ele não aguentou. E depois, se vocês lembrarem do começo da noite, eu falei assim, bom, e se eu for ler tarô para alguém, né? Não é para trazer uma boa palavra, para fazer a pessoa, pelo menos sugerir, que ela se volte para Deus, e isso é tudo, acabou, não tem mais nada para falar? A pessoa não quis se voltar. Vai voltar numa outra vida. Agora ela fez o papel de Figueira. Não, Figueira amaldiçoada. Mas vai voltar noutra vida, vai ter outra chance, porque Deus ama e espera todos de volta, né? Mas vai precisar de outra vida. Essa aí, essa não deu. Essa não encarou, tá? Também vi um outro também da internet que se diz luciferiano, não sei o quê. Nossa, que garoto bobo! Que garoto mais bobo, bobo mesmo. E ele se acha o máximo. Eu falei, nossa senhora, não dá. Nem dá. Bom, vamos lá. Então, então no texto eu estou dizendo assim, você tem que ter uma meditação moral. Porque realmente o Rubem está falando assim, ele deveria ser o Bodhisattva? Devia! Essa era a proposta. Mas ele quer ou ele ainda é imaturo? Né? Tudo bem? Tá lá o símbolo do infinito em cima da cabeça dele. Ele vai expressar o infinito ou não vai? Porque nós temos livre-arbítrio, né? Quer dizer, você está maduro então para fazer isso? Ou se você vai se arvorar a mago poderoso e vai ficar projetando ilusão em cima de ilusão? Que maluquice é essa? Já não basta viver a ilusão, você ainda acha que vai projetar ilusão? E vai dizer que é o carro do ano e sei lá o que mais? E o que se importa? Eu não disse que se voltar para Deus era tudo? Né? Que é a via de ascensão, o solve, né? E você quer coagular o quê? O carro do ano? Pelo amor de Deus. Tá? Tudo bem? Então a carta mostra todo um conhecimento, mas também faz uma advertência. Tá? Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tem muito picareta, tem, infelizmente tem. E eu falava da tradição até os anos 60, 70, em 80, como essa história do louco fazendo a jornada do tarô, etc. Foi a época que começaram assim os cursos de fim de semana. Então aí realmente o esoterismo virou qualquer coisa mesmo. Tá? Pode falar, Rubens. Última intervenção. Todas as cartas têm esse contraponto, Ah, uma advertência. todas as cartas, na minha opinião, todas as cartas você deve ler como uma proposta e como você pode escorregar nas propostas também, na minha opinião, na minha leitura. Tá? Eu acho que é o caminho mais saudável. A carta lhe propõe, que nem essa aqui, ela lhe propõe uma coisa. Aí você olha e fala, bom, se eu assimilar ela bem, eu estou expressando a consciência divina, porque é a única verdade que existe. E se eu escorregar, como é que a coisa vai acontecer? E sempre se escorrega. Tá? Todas as cartas mostram uma escorregada bem interessante. Então, eu acho que é um caminho saudável de se fazer a leitura. Tá?
sempre tem uma advertência, sempre tem uma contraface negativa de um ego que não entendeu a proposta espiritual. Né? Bem, então, vamos lá. Então, pela falta de firmeza moral, muitos magos famosos e sacerdotes, supostamente preparados, terminaram em ruína. Então, em matéria de magia, é preciso ter firmeza, correção, prudência, humildade e sinceridade. Bom, aqui uma citação do Zohar sobre Aleph, que é a primeira letra, que é então a primeira carta. E disse o bendito Senhor do Universo, Aleph, Aleph, servir-me-ei de Bet para a criação. Mas tu és e serás sempre a primeira letra. E não haverá unidade senão em ti. Serás a base de todos os cálculos e de todos os atos. Serás Aleph, a unidade. Então, o mago também tem que buscar o sentido de unidade. Mas unidade é Deus. Então, Deus é o único poder e manifesta-se através de, como nós, como o mago. Aquele que é consciente disso pode se chamar de mago, entre aspas. Aquele que serve como janela para Deus. Na carta, vemos um jovem cuja imagem imediatamente nos lembra da própria letra Aleph. Vamos ver isso? Um braço para cima, um braço para baixo. Olha a letra aqui do lado, o mago. Tá? Um braço para cima, um braço para baixo. Ele lembra a própria letra Aleph. Ele sabe o que faz, quer dizer, deveria saber. A consciência é necessária para a realização, se a consciência infinita realmente está valendo. Mas se é realmente a consciência quem reina, então faz o certo. Pois Deus deseja o certo. E é Deus que faz. Ele é uma janela de expressão para o infinito. Símbolo acima da sua cabeça, que é Deus, ou seja, o que nós estudamos sempre. Assim como a letra Aleph está mediando entre o céu e a terra, com seus braços polarizados para cima e para baixo, solve e coagula, indicando com eles o fluxo de energia de realização, e como seu próprio corpo simboliza a consciência e a vontade, sua posição como terceiro elemento neutraliza o céu e a terra. Não gosto desse termo neutralizar, harmoniza. No mundo fenomênico, ao falar de unidade, já falamos de multiplicidade. Né? Três termos que são um: céu, terra e o mediador. Porque, apesar da gente falar da unidade manifesta, encontramos paradoxos, limites da linguagem da própria mente. Isso é compreensível, pois da unidade absoluta nada pode ser dito. Bom, o que eu quero dizer com isso? É o seguinte, olha aqui, volta para o mago. Ele está mediando entre o céu e a terra, ele está mediando entre a consciência e a manifestação. Mas a carta é da unidade. Como eu posso falar da unidade se eu estou falando da consciência e da manifestação? Porque da unidade absoluta a gente não pode falar nada. É contraditório? É. É paradoxal? É. Então, neste mundo, ao falar da unidade, a gente já está falando de 2, de 3, de 4. Não tem como, a linguagem não consegue. Tá? Tudo bem? Então, o mistério da unidade também faz parte dessa carta. Deus é o único poder. Enfim. Tá? Agora, como a gente não consegue falar da unidade absoluta, nesta carta a gente começa também a falar da lei de analogia. Por quê? Vou explicar informalmente. Olha a figura lá outra vez. Ele está mediando entre o céu e a terra, entre a consciência divina e a manifestação. Então, surge aí uma lei hermética que diz, nós vamos estudar as leis herméticas mais para frente, que diz que o que está em cima é como o que está embaixo. Há uma analogia entre os planos de manifestação. O que está em cima é como o que está embaixo. Então a manifestação deve refletir a natureza verdadeira, que é a consciência. É engraçado que essa teoria hermética de que o que está em cima é como o que está embaixo,
Hoje em dia a gente vê na teoria dos fractais como as coisas vão se repetindo num nível, né, cada vez mais microscópico. Tá? Então há uma lei de analogia. Por isso que a astrologia é fundamentada nessa analogia. O que está em cima é como o que está embaixo. Há uma correspondência. Então, o mago, intermediando entre o céu e a terra, ele também está expressando a lei de analogia. Que se tudo estiver em harmonia, a manifestação deve estar afinada com a consciência. Tá? Então, assim embaixo como que está em cima. O que está aparentemente separado como essência e manifestação, aparentemente separado, é uma só realidade. E essa realidade está centrada na pessoa dele, o eu. Mas ele deve conhecer esse eu. Ele é jovem, é um desafio. O próprio mago está só aparentemente separado da consciência que representa. Vamos ver se ele amadurece para perceber isso. Né? Essa lei mostra com clareza uma dualidade a ser explorada mais tarde. Mas nesta carta, a atenção está focada na consciência que dela se apercebe. Ele é a consciência, ele é o foco. É paradoxo. É manifestação, é dualidade, mas nós estamos falando de unidade. É confuso? É, porque a linguagem humana não pode chegar na unidade suprema. É por isso que ele aponta um braço para o céu e outro para a terra. Mas nosso foco é a consciência. Ele vê a unidade no campo da diversidade. Quer dizer, ele deveria ver a unidade. Tá? Esperemos que ele veja. Senão ele vai cair na ilusão da magia, mentalismo, de jogar a ilusão em cima de ilusão. Tudo bem? Não dá para ir adiante, não. A gente tem que parar aqui. Tá bom? Vai longe ainda na carta 1, viu? Nós vamos fazer um exame assim, cuidadoso. Pode falar, Rubens, acho que ainda lá. Só veio uma coisa assim na minha cabeça. Se a gente está jogando tarô, na verdade a gente está brincando com os arquétipos. Sem Brincando dúvida. com um propósito elevado. Sem dúvida. Fazendo uma leitura da própria consciência que está se refletindo por símbolos. Caiu. Tá? Então, boa noite. Agradeço de coração. Pronto.